Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 1 sobre análise sintática e hoje nós veremos aí uma revisão para a introdução à análise sintática, tá ok? Pois bem pessoal, para falar em análise sintática é sempre importante a gente dar uma revisada, voltar lá no início, tudo que a gente começou a aprender com fonética e fonologia, né? Passando aí pela estrutura e formação das palavras e depois pela classificação das palavras. O que a gente aprende lá no início, na primeira, na segunda série, as primeiras coisas que a gente começa a aprender aí em língua portuguesa? A, E, I, O, U, ou seja, as vogais. Depois a gente aprende, né, as consoantes, B, C, D, S, L, as consoantes. Depois que a gente aprende as vogais e as consoantes, a gente vai juntar essas vogais e essas consoantes e aí a gente vai começar a formar aí as sílabas. Junta o D com o E e o S, dá a sílaba des. Junta o L com o E e dá a sílaba le. Junta o A com o L e dá a sílaba ao. E assim por diante. Vai, né? Primeiro estuda as vogais, depois estuda as consoantes, depois a gente junta essas vogais com as consoantes, forma as sílabas, né? E depois que a gente forma as sílabas, a gente junta essas sílabas des, leal, dade e forma aí uma palavra. Então eu já formei aqui, tá aqui ó, deslealdade, né? A palavrinha deslealdade, né, já está formada aqui através da junção aí das vogais, das consoantes e das sílabas, tá? Quando eu formo a palavrinha, eu formo uma palavra, o que eu faço? Eu vou ter que dar uma olhadinha nessa palavra aí, depois eu acho que lá na quinta, sexta série, o que a gente faz? A gente começa a estruturar essas palavras. O que é estruturar essas palavras? O que a gente viu em estrutura das palavras? Começa a ver aí os elementos mórficos, os elementos formadores dessas palavras. Então a gente viu ali prefixo, sufixo, radical, que é o que tem aqui. Eu tenho aqui um prefixo, eu tenho aqui um sufixo e tenho aqui no meio um radical, tá? Então eu passei aqui pelo estudo da fonética e da fonologia, né, que daí a gente vê acentuação, também vê ortografia, mas enfim, os encontros vocálicos, os encontros consonantais, e já cheguei aqui, né, quando eu formei a palavrinha, na estrutura das palavras. E aí eu vou formar essa palavra, estrutura e formação das palavras. Formar é ver que tipo de formação de palavra eu tenho aqui. Formação prefixal e sufixal, né, no caso de deslealdade. Então já estruturei, já formei. Quando a palavra está pronta, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu já tenho as palavrinhas prontas, eu vou classificar essas palavras, que daí a gente entra aí no estudo das classes gramaticais. O que é A? A é artigo. O que é quer dizer, a palavra isolada assim, né, a gente consegue ver dentro de uma oração que é artigo, tá? Mas eu ainda não cheguei no estudo das orações, eu estou aqui classificando cada palavrinha. Então, artigo, deslealdade, substantivo, marcou é verbo, ora é um substantivo e ontem é um advérbio. Eu vou começar a classificar as palavras. Aqui eu estou no estudo da classificação das palavras. Até aqui a gente viu tudo, né? Até agora, já vimos toda essa parte aqui. Fonologia, estrutura e formação das palavras e classificação das palavras. Nós classificamos as palavras. Pois bem, para entrar em análise sintática, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar essas palavras que nós já estruturamos, formamos e classificamos e vamos colocá-las aí, né, aqui, uma do lado da outra. A, deslealdade, marcou, ora, ontem. Ou seja, eu tenho aqui uma frase, uma oração. Eu começo daqui, vou fazendo isso, vou classificando, estruturando, formando, classificando e depois eu coloco uma do lado da outra, de modo a formar aí uma oração inteira. Como eu já tenho uma oração inteira, eu não posso mais falar aí em classificação das palavras. Agora eu vou começar a estudar a própria oração, a própria frase. O estudo da oração propriamente dita aí, pessoal, inteira, com uma palavra do lado da outra, implica aí na análise sintática, no estudo da sintaxe. Agora nós vamos estudar ela inteira, tá, pessoal? Uma palavra do lado da outra, como vocês podem ver aqui, tá? Eu comecei ali do início, fui indo, passei por tudo isso, classifiquei até chegar aqui, na oração
inteira. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma oração. Como é que eu sei que eu tenho uma oração? Tem um verbo aqui também, pode ser chamada de frase. Tá? Agora, uma coisa muito interessante que vocês têm que ter em mente, pessoal, é que essa frase, essa oração aqui, ela tem um estudo aí, digamos, uma formação lógica na cabeça da gente. Ninguém em sã consciência vai dizer, por exemplo, ora, ontem, deslealdade, a marcou. Olha que interessante isso, vocês já nascem falando e vocês colocam aí uma coisa do lado da outra de uma maneira bem organizada, né? Ninguém me diria, por exemplo, ora, ontem, deslealdade, a marcou. A gente sabe que primeiro vem o substantivo, depois vem o verbo, depois vem o complemento do verbo, depois vem o seu adjunto. A gente fala dessa maneira desde pequenininho. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos simplesmente nomear esses termos aí, que é o estudo da análise sintática interna. E depois o estudo da análise sintática externa, que seria o estudo das orações, uma oração com a outra, tá? Só para que vocês entendam que a análise sintática, ela tem uma relação lógica aí, né, com a fala do ser humano, digamos assim. Então, sintaxe, pessoal, nada mais é, tá, do que a disposição, a relação e a combinação das palavras de modo a formar aí uma frase, uma oração que tenha sentido, né? Ninguém vai fazer isso aqui, a gente sabe que a gente não vai fazer isso aqui, a gente sabe que a gente tem que combinar, colocar primeiro uma coisa, para depois a outra, para depois a outra, para poder formar uma palavra aí que tenha sentido. Então, sintaxe, pessoal, é o estudo da disposição, da relação e da combinação das palavras na frase e das frases, uma frase com a outra, né, dentro do discurso. É simples, não é tão difícil assim entender o que é sintaxe. Eu vou pegar as palavrinhas e vou colocar aí uma do lado da outra. Olha aqui, pessoal. Ora, ontem, deslealdade, a marcou. Não tem uma relação lógica, né? Eu sei que eu tenho que colocar uma coisa do lado da outra para poder formar uma oração que tenha sentido. Agora, eu posso desenvolver isso aqui, eu posso dizer a deslealdade marcou ora ontem, vírgula, mas ela não veio. Olha o que eu fiz aqui. Agora eu já peguei uma palavrinha do lado da outra, formei uma oração, né? Mas eu posso pegar uma outra oração. Então eu tenho aqui duas orações. Por isso que sintaxe é disposição, relação e combinação das palavras na frase e das frases no discurso. Então eu tenho aqui uma oração, mais uma oração. E aí a gente vai começar a falar aí do estudo das orações coordenadas, subordinadas. De início a gente estuda apenas os termos da oração, tá? Sempre primeiro o que é o a, o que é o deslealdade, o que é o marcou, o que é o ora e o que é o ontem. O que são? Classificando isso aqui morfologicamente, que é o que a gente estava fazendo antes, a gente vai dizer que a é artigo, deslealdade é substantivo, marcou é verbo, ora é substantivo e ontem é o quê? Um advérbio. Agora, fazendo análise sintática disso aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer tá aqui, ó. A deslealdade marcou ora ontem. É dividir isso aqui em sujeito e predicado, né? Esses aí já são termos da análise sintática. Fazer análise sintática é ver os termos que a oração tem, como é que esses termos se combinam para poder formar aí uma oração. Tá, pessoal? Então, relacionado ao estudo da análise sintática, tá, é muito importante que vocês tenham em mente aí a questão de que a análise sintática nada mais é do que relação, disposição e combinação entre as palavras de um texto. E aí a gente vai definir cada termo destes aí dentro de uma oração. Pois bem, olha que interessante, as vogais mais as consoantes formam o quê? A sílaba. A sílaba mais sílaba forma palavra. Palavra mais palavra forma a frase ou a oração. A gente estava estudando tudo isso. Oração mais oração formam o período. Período mais período forma um parágrafo. Parágrafo mais parágrafo forma um texto. Texto mais texto forma um livro. Livro mais livro forma a biblioteca em si. Viram como o estudo da língua portuguesa é interessante? A gente começa estudando lá
cada vogalzinha, depois cada consoante, cada letrinha, vai juntando isso e vai estruturando, vai formando, vai classificando, e depois coloca uma do lado da outra para estudar análise sintática, analisar cada termo dentro da oração. Depois pega uma oração e coloca outra oração, e depois outra oração, e estuda aí o estudo das orações, que é lá no final, oração subordinada, adverbial, causal, reduzida, de gerúndio, né, que a gente ainda vai ver, mas a gente está indo aí por partes. Eu espero ter esclarecido ao menos o que é análise sintática, porque é importante vocês saberem para que a gente possa prosseguir, tá ok?